O Inter encaminhou basicamente o time que vai a São Paulo enfrentar o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Moledo, pode ter o Mikael e algumas questõezinhas que a gente tem que contar desde amanhã no Parque Gigante. Vamos conversar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Vamos falar do Internacional, vamos falar do Colorado mais amado do Brasil, porque o Inter treinou na manhã dessa quinta-feira. Eu falei no vídeo da manhã que eu ia trazer um emaranhado do que aconteceu lá, um resumo basicamente das atividades, o que o Inter prepara para enfrentar agora o Corinthians no final de semana. E aí, meu amigo, a gente tem muito para falar da atividade lá comandada pelo Sidney Lobo, pelo Mano Menezes, e por tudo que aconteceu no Parque Gigante. Vamos lá. Quero dizer para ti o seguinte, ó, o Moledo treinou normalmente, vai provavelmente ser relacionado ao jogo. Por que eu digo provavelmente? Porque ele já está treinando com o grupo, ele está liberado pelos médicos, ele vem fazendo os treinamentos e não tem sentido mais as dores musculares e nem mesmo no joelho, tá? Que já tinham, né, prejudicado ele nessa temporada, tá? Mas agora a escolha é do Mano Menezes. Daqui a pouco ainda ele não vai querer viajar e vai querer segurar o Moledo para o jogo contra o Cuiabá. Até porque a gente tem o Gabriel Mercado e o Vitão, mais o Kaique Rocha jogando e tranquilamente no banco de reservas. Então, teoricamente, não teria por que levar o Moledo pro final de semana, né, para São Paulo. Mas agora a gente tem que aguardar os relacionados e ver a decisão do Mano Menezes. Outro cara que chamou muito a atenção, e isso foi destacado até pelo Lucas Colar, que estava lá no treino, hoje fez o Lucas Colar, amanhã pela manhã sou eu que faço pelo Voz do Gigante. Então assim, ó, o Mikael, ele já está muito mais magro, ele está com uma aparência muito mais em forma de que quando ele chegou aqui. Ele chegou aqui com bons 10 quilos a mais do que deveria, né, do que ele poderia. Então assim, o Mikael também está cada vez mais se credenciando e chegando perto, não só a sua forma para poder estar mais em campo, mas também para ser relacionado mais costumeiramente, né? Porque ele joga naquele jogo contra o Melgar, mas, era muito mais de uma questão de desespero, talvez, né? Desespero contra um time que o Inter precisava fazer gols, né? E não o fez. No caso, o Independente Del Valle fez 3 ontem no Melgar, né? Isso que deixa o cara mais irritado ainda. Tem uma outra questão interessante que, cara, eu não consigo entender, mas vamos lá. O Internacional treinou pênaltis, cobranças de penalidades, tá? Muitas cobranças de penalidades e bons aproveitamentos, inclusive, tá? Só que é aquela coisa, é muito mais agora para a questão da continuidade da temporada e, por exemplo, o Depena, que já perdeu 2, né, do que qualquer outra coisa, porque quando treinou, quando era para treinar pênalti, quando era para fazer pênaltis e quando era para converter pênaltis, deixamos a desejar, não é mesmo? Eu quero falar também sobre o seguinte, um bastidor político que aí tem 2 assuntos, tá? O primeiro deles é o seguinte, com essa informação agora de que o movimento Intergrande teria se reunido com alguns movimentos talvez menores em termos de conselheiros, rolou uma celeuma dentro do movimento, porque esse bate-papo ele não aconteceu de forma ordinária, não era bem uma forma, não era bem, digamos assim, uma conversa do movimento. Eram as lideranças do movimento com lideranças de outros grupos. E aí vazou a reunião, e inclusive aí houve uma espécie de debate interno, né? Uma briga interna, porque alguns ficaram extremamente chateados, tá? Porque eram só lideranças, eram só pessoas talvez assim, da casta nobre, né, do movimento. O movimento que está cada vez mais pendendo para o lado do Roberto Melo, tá? Cada vez mais vai pendendo para o Roberto Melo para ser o candidato à presidência, tá? E não se espantem com um nome dentro do Conselho de Gestão do Roberto Melo, Adauri Silveira. Adauri Silveira, que foi já da pasta do marketing, isso em vários outras gestões, né? Outros momentos em que o MIG estava à frente do Inter, tá? Adauri Silveira foi da pasta do marketing e também foi diretor de futebol. Foi diretor de futebol do Marcelo Medeiros. Então, assim, pode
imaginar aquela linha sucessória, porque o MIG tem isso, né? O movimento integrante acredita que tem que passar pelo futebol para então ser o presidente, ou então o candidato à presidência. Aí também, quando eu falei sobre isso no meu conteúdo aqui, muita gente me perguntou do bastidor qual o papel do Delcir Sonda e se o Inter já conversa sobre SAF. Eu vou separar os assuntos, tá? Primeiro, o Delcir Sonda, ele foi eleito conselheiro agora na última eleição pelo movimento Intergrande. Ou seja, ele tem neste momento, tá? 2021, 2022 e vai ter 2023 como conselheiro, ok? São 3 anos. Porém, segundo o regimento, o estatuto do clube, tá? Para concorrer à presidência, tu só pode concorrer à presidência com no mínimo 4 anos de conselho. Ou seja, vai ter mais um ano para ele ter de cumprir, ou seja, 2024. Tá? A partir disso, 2024, 2025, 2026 já vai ter uma gestão eleita, ou seja, ele só pode na segunda eleição, né? Essa agora do ano que vem não pode, no outro ano pode. Mas qual vai ser o papel dele? Cara, o papel dele vai ser pedir votos, obviamente, né, para o candidato escolhido do MIG, que eu já falei que deve ser o Roberto Melo. Tá? Ele vai com certeza também ir para o pátio para chegar com mais força nos colorados, fazer com que o Inter e os colorados pensem, né, na questão do movimento Intergrande voltando ao poder e tendo ele como um principal aliado. E lembrando, né, que ele como conselheiro, ele não pode mais colocar dinheiro no clube da forma como ele fazia antes, né? Que ele aportava financeiramente com as empresas que ele tem e tal, alguns valores, trouxe o D'Alessandro, trouxe o Kleber, enfim, trouxe uma série, trouxe o Seiras também, tá? Então ele como conselheiro não pode mais fazer. Claro, pode fazer por, de repente, um terceiro, mas são outros 500, tá? Não é esse o sentido que eu tô, pelo menos, querendo falar aqui agora, nesse momento. Quero trazer para vocês o que é, tá? E o segundo assunto era aquele da SAF, já que a gente estava falando sobre isso, tá? Que vocês me pedem aqui nos bastidores também. Neste momento, o Inter não fala sobre SAF, tá? O Inter, como gestão, não fala sobre SAF, e o Inter, como conselho, não fala sobre SAF. Nesse momento, o que acontece? Nesse momento, alguns grupos políticos e pequenas partes de grupos políticos conversam sobre isso. E o que eles fazem? Eles debatem valores, eles debatem o que vender, qual o modelo, como vender, né? Como transformar o Inter numa SAF. Então, assim, a conversa ela está totalmente, mas totalmente em fase, olha, não nem embrionária nesse sentido. Tá? Então, mas uma coisa que a gente pode daqui a pouco até pensar, como a gestão são 3 anos, daqui a pouco o próximo presidente, seja o Alessandro Barcelos reeleito ou então o outro que venha, pode ser o último presidente do Inter, porque com todos os grupos políticos talvez, não digo nem o grupo político, na verdade estou falando dos outros clubes, né? Com todos os outros clubes pendendo para o lado da SAF, daqui a pouco os conselheiros e os grupos políticos vão ter que pegar e também abrir mão de repente, poder, vamos dizer assim, né, para pensar no que seria melhor para o Internacional. Cara, vai ser um debate ainda, vai ser uma conversa. O Leandro Bez uma vez tinha falado sobre isso no Voz do Gigante, que um grupo de conselheiros ele teria feito um projeto e um estudo, tá, de quanto valeria o Inter hoje se fosse vender para alguma empresa. E chegou-se mais ou menos na casa dos 2 bilhões de reais. Todo o patrimônio, né? Mas daí tem que lembrar que o terreno do Beira-Rio ele é doado, tem muitas coisas que não podem ser vendidas, né? Aí teria que fazer uma série de mudanças de lei, enfim, o debate vai longe ainda, beleza? Eu espero ter respondido, cara, a maioria das dúvidas de vocês. E eu quero dizer para vocês também o seguinte, cara, a partir de hoje eu sou parceiro da Wine Vinhos. Wine Vinhos, tá? Eu tenho uma loja virtual também, tá aqui embaixo na descrição. Vai ali,
chega junto, conversa, dá uma olhada assim, ó, conversa com a tua família, conversa com a tua esposa, conversa com a tua namorada, vamos tomar um vinhozinho, uma espumante, um frisantezinho, ainda mais agora que tá quente, né? Tá começando a chegar a primavera, um frisantezinho, vai estocando para quando chegar lá o verãozinho, quando chegar o calor, ter uma geladinha, né? Um frisantezinho, uma espumante geladinha. Tem muito preço bom, tá? Dá uma olhada ali que tu vai te dar bem. Valeu? Um forte abraço! Tchau!